A mensagem chegou tarde da noite. Querida, precisamos conversar sobre a viagem. Decidimos adiá-la para o ano que vem. Pisquei ao ouvir a mensagem, com o coração apertado. Adiada? Estávamos planejando essa viagem há meses, nossas primeiras férias em família em anos. Reorganizei minha agenda de trabalho, controlei cada centavo e contei os dias como uma criança esperando o Natal. Liguei para minha mãe imediatamente. Ela suspirou ao atender. Alissa, sei que você está decepcionada, mas as coisas estão difíceis agora. Não podemos pagar. Engoli em seco. Eu entendi as dificuldades financeiras, de verdade. Eu estava trabalhando horas extras no café só para poder ajudar nessa viagem, até me oferecendo para pagar minha própria passagem aérea. Mas algo no jeito como ela disse isso, como se a decisão já tivesse sido tomada, como se meus sentimentos não importassem, pareceu um tapa na cara. Respirei fundo. Se for por dinheiro, talvez possamos encontrar um hotel mais barato ou encurtar a viagem. Ela hesitou, só por um segundo, mas eu ouvi. Alissa, disse ela gentilmente, simplesmente não é o momento certo. Vamos fazer acontecer ano que vem, eu prometo. Uma promessa. Uma promessa que eu deveria ter sabido que não deveria acreditar. 2 dias depois, eu estava navegando pelo Facebook na hora do almoço quando meu estômago embrulhou. Lá estava, uma foto dos meus pais na praia. Meu coração batia forte enquanto eu olhava para a tela, pele bronzeada, bebidas nas mãos, o oceano se estendendo atrás deles, brilhando sob o sol da tarde. Engoli em seco e rolei a tela para baixo. Mais fotos. Meu irmão Jake posando com a namorada em um barco, meus pais em um restaurante de frutos do mar, sorrindo diante de pratos de lagosta. E então a legenda que me fez gelar o sangue: tempo em família não tem preço. Tempo em família, só que eu não estava lá. Porque, segundo eles, a viagem tinha sido adiada. Bloqueei o celular e fiquei paralisada no balcão do café, com a mente a mil. Eu queria acreditar que havia uma explicação. Talvez fosse um problema de última hora no trabalho. Talvez alguém tivesse dado a viagem de presente para eles. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eles não tinham adiado nada. Eles apenas decidiram que eu não fazia parte daquilo. Naquela noite, não liguei para minha mãe. Não respondi à postagem. Em vez disso, observei em silêncio enquanto mais fotos chegavam nos dias seguintes. Eles foram mergulhar de snorkel. Fizeram fogueiras na praia. Criaram memórias sem mim. E enquanto eu olhava para cada foto, algo dentro de mim mudou. Não se tratava apenas da viagem. Tratava-se de todas as vezes em que eu tinha sido deixada de lado, todos os aniversários que eles tinham esquecido, todos os feriados em que meus presentes eram deixados de lado enquanto Jake conseguia exatamente o que queria, todas as vezes em que fiz sacrifícios por eles, mas eles nunca fizeram o mesmo por mim. Cerrei o maxilar e respirei fundo. Eles acharam que eu ficaria magoado demais para dizer qualquer coisa, que simplesmente deixaria para lá. Mas, desta vez, eu estava farta de ser a esquecida. Eles não sabiam que eu tinha visto as fotos. Então, quando chegaram em casa uma semana depois, eu estava esperando por eles, e tinha um plano. Ouvi o táxi entrando na garagem e observei da janela da cozinha minha mãe, meu pai e Jake saírem, arrastando as malas. Eles pareciam cansados, mas felizes, bronzeados pela viagem adiada. Cerrei o maxilar, me obrigando a manter a calma. Eles não sabiam que eu tinha visto as fotos. Ainda não. A porta da frente se abriu e minha mãe foi a primeira a me ver. Alissa, disse ela, com a voz excessivamente animada. Ah, querida, que saudade! Como você está? Cruzei os braços. Ocupada, respondi, secamente. Meu pai entrou atrás dela, colocando as malas no chão. Que bom! Como vai o trabalho? Dei uma risada curta e amarga. Trabalhar. Era tudo o que eu tinha feito, trabalhar e olhar as fotos deles enquanto fingia que não existia para eles. Jake bocejou, esticando os braços. Cara, estou exausto. Viajar é cansativo. Ele se virou para mim com um sorriso irônico. Espero que você tenha aguentado firme enquanto estivemos fora. Meus olhos se voltaram para ele. Enquanto estávamos fora. Como se fosse normal.
Como se nada estivesse errado. Como se eu não tivesse passado a última semana revivendo a traição deles sem parar. Respirei fundo. Chega de fingir. Virei-me para minha mãe, com a voz estranhamente calma. Então, como foi a viagem? Ela piscou, hesitante. Ah, bom, sabe, a gente só precisava de uma escapadinha. Nada muito especial. Mentirosa. Peguei meu celular, desbloqueei e virei a tela para eles, o álbum de fotos, a selfie na praia, o passeio de barco, o jantar chique e a legenda que me embrulhou o estômago de novo: tempo em família não tem preço. Inclinei a cabeça. Parece especial para mim. Silêncio. Silêncio denso e pesado. Então minha mãe soltou uma risada nervosa. Alissa, eu não. Minha voz saiu áspera, fria. Simplesmente não. Meu pai pigarreou. Olha, querida, não foi. Pare, eu disse, elevando o tom de voz. Só me diga a verdade. Você nunca adiou a viagem. Você só não me queria lá. Vi a culpa passar pelo rosto da minha mãe, mas ela rapidamente a disfarçou com uma desculpa esfarrapada. Não foi bem assim, querida. A gente só pensou. O quê? Retruquei. Que eu não ia notar. Que eu não ia ver as fotos. Que eu seria burra o suficiente para acreditar na sua mentira. Jake gemeu, revirando os olhos. Meu Deus, Alissa, você está mesmo fazendo disso um grande acontecimento? Foi só uma viagem. Só uma viagem. As palavras me atingiram como um tapa. Que eu planejei, eu disse. Que eu economizei. Que eu deveria fazer parte. Balancei a cabeça. Você poderia ter me contado a verdade, mas, em vez disso, mentiu. Você me fez sentir como se eu não valesse a pena ser levada. Jake zombou. Você está sendo dramático. Soltei uma risada amarga. Não, Jake, finalmente estou sendo sincera. Minha mãe se adiantou, pegando minha mão. Alissa, por favor. Eu me afastei. Não. Não desta vez. Eles precisavam ouvir isso. Não se trata apenas da viagem. Trata-se de todas as vezes em que fui tratada como se não importasse. Todas as férias em que Jake conseguiu exatamente o que queria e eu o que era conveniente. Todas as vezes em que coloquei vocês em primeiro lugar e vocês nem perceberam. Engoli em seco, com a voz trêmula. Eu pensei que se eu me esforçasse o suficiente, se eu me entregasse o suficiente, finalmente seria o suficiente para você. Mas nunca fui, né? Ninguém disse uma palavra. Finalmente, minha mãe suspirou. Alissa, não é como se amássemos o Jake mais do que você. Dei um sorrisinho amargo. Talvez não, mas é a sensação. Outro silêncio. E essa foi a minha resposta. Assenti, exalando bruscamente. Entendi. Então, sem dizer mais nada, peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Alissa, aonde você está indo? Chamou meu pai. Não olhei para trás. Para algum lugar onde eu seja realmente desejada. E então fui embora. Pela primeira vez na vida, coloquei-me em primeiro lugar. Durante dias, meu telefone não parava de vibrar com mensagens deles, mas eu já estava farta de consertar as coisas. Desta vez, eles conseguiriam resolver sem mim. Não atendi às ligações deles. Não respondi às mensagens deles. E, pela primeira vez na vida, não tive pressa em consertar as coisas. No começo, foi estranho ignorá-los. A culpa se insinuou como um velho hábito, sussurrando no fundo da minha mente: talvez você esteja exagerando. Talvez você devesse simplesmente deixar para lá. Mas então eu me lembrava da mensagem dizendo que a viagem havia sido adiada, das postagens no Facebook deles se divertindo sem mim, da mentira que contaram sem pensar duas vezes e, de repente, o silêncio parecia liberdade. No quinto dia, as mensagens mudaram. No início, eles foram firmes e indiferentes, tentando retomar o controle da situação. Mãe, Alissa, precisamos conversar sobre isso. Você está fazendo disso um problema maior do que precisa ser. Pai, ignorar a gente não vai mudar nada. Ligue para sua mãe.
Jake, manter a paz, há de pensar depois, que nunca causava problemas. E agora que eu me recusava a ser essa pessoa, eles não sabiam o que fazer. Uma semana após o retorno deles, fiz algo que nunca tinha feito antes. Reservei uma viagem de fim de semana para mim, nada extravagante, apenas uma cabana tranquila nas montanhas, longe de tudo. Arrumei uma mala, peguei minhas chaves e fui embora sem contar a ninguém para onde estava indo. Pela primeira vez, eu não estava pedindo permissão. Não estava esperando ser incluída. Eu estava apenas vivendo para mim mesma, e foi incrível. Quando voltei, meu celular estava cheio de chamadas e mensagens perdidas, mas não me apressei em responder. Eu ainda não estava pronta. Porque, pela primeira vez na vida, eu finalmente estava me colocando em primeiro lugar, e queria aproveitar essa sensação um pouco mais. Eles não estavam acostumados a me ver ignorando-os, então, quando meu silêncio durou mais do que esperavam, eles apareceram na minha porta. E eu estava pronta. Eu sabia que isso aconteceria no momento em que ignorei suas ligações, suas mensagens, suas culpas. Eu sabia que meus pais não deixariam passar. Então, quando ouvi a batida na minha porta naquela tarde de sábado, não fiquei surpresa. Respirei fundo e pousei o café. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não batia acelerado. Eu estava pronta. Abri a porta e encontrei meus pais parados na varanda. Eles pareciam diferentes, nem bravos, nem presunçosos, nem exigentes. Pareciam nervosos. Alissa, minha mãe disse suavemente, colocando a bolsa debaixo do braço, podemos entrar? Encostei-me no batente da porta. Depende, respondi calmamente. Você está aqui para realmente ouvir ou só para me dizer porque estou errado em estar chateado? Meu pai suspirou. Estamos aqui para conversar. Conversar de verdade. Observei seus rostos. Não estavam me ordenando que os deixasse entrar. Não estavam ignorando meus sentimentos como fizeram nas mensagens. Estavam pedindo. Aquilo era novidade. Dei um passo para o lado. Tudo bem, eu disse. Entre. Levei-os para a sala de estar. O ar estava carregado de coisas não ditas. Minha mãe estava sentada no sofá, com as mãos cruzadas no colo. Meu pai permaneceu em pé, como se não tivesse certeza se pertencia àquele lugar. Sentei-me em frente a eles, de braços cruzados, esperando. Foi minha mãe quem finalmente falou primeiro. Não sei por onde começar, admitiu. A verdade é um bom lugar, respondi, secamente. Ela se encolheu. Meu pai expirou pelo nariz. Nós erramos. Pesquei. Não esperava que ele dissesse isso. Minha mãe olhou para as próprias mãos. Alissa, quando dissemos que a viagem foi adiada, era mentira. Sem desculpas, sem rodeios. Só a verdade. Engoli em seco, com a garganta apertada. Por quê? Ela hesitou, então finalmente disse: achamos que seria mais fácil. Mais fácil. Assim como ela tinha me mandado uma mensagem. Cerrei o maxilar. Mais fácil para quem? Silêncio. Para você, insisti. Para o Jake, soltei uma risada amarga. Porque com certeza não foi mais fácil para mim. Meu pai passou a mão no rosto. Não imaginamos que te machucaria tanto, zombei. Você não pensou em nada. A voz da minha mãe falhou. Pensamos que você entenderia. Entender. A mesma palavra que eles usaram nas mensagens. A palavra que não significava nada. Inclinei-me para frente. Me diga a verdade. Se eu não tivesse visto aquelas fotos, você teria me contado? Nenhum dos dois falou. Essa foi a minha resposta. Engoli o nó na garganta e forcei minha voz a permanecer firme. Você tem ideia de como foi isso? Ver todos vocês se divertindo sem mim? Saber que eu nunca fui considerada? Os olhos da minha mãe brilharam de culpa. Alissa, nós te amamos. Balancei a cabeça. Você não trata as pessoas que ama assim. Meu pai suspirou, esfregando a nuca. Nós falhamos com você, querida. Devíamos ter sido honestos. Olhei para ele, depois para minha mãe.
Por que vocês estão aqui mesmo? Perguntei. Para se desculpar ou para se sentirem melhor? Eles hesitaram. Então minha mãe disse: os dois. Pelo menos foi sincero. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente, minha mãe disse: não sei como consertar isso. Expirei lentamente, sentindo o peso de todos os anos em segundo lugar. E percebi uma coisa: eu não precisava que eles consertassem. Eu só precisava que entendessem que nunca mais seria a mesma coisa. Eu também não sei, admiti. Mas sei de uma coisa: não vou ser eu quem vai consertar isso para você. Meu pai assentiu, demorando a entender. Minha mãe enxugou os olhos. O que fazemos agora? Encarei. Isso é com você. Eles achavam que um pedido de desculpas seria suficiente, mas desculpas não apagam anos de tratamento secundário. Desta vez, precisavam provar que estavam dispostos a mudar. Pedir desculpas era fácil. Mudar, essa era a parte difícil. Depois que meus pais foram embora naquele dia, não me senti aliviada. Não senti que nada tivesse realmente sido consertado. Eles admitiram o erro. Pediram desculpas. Mas eu já tinha ouvido desculpas antes. Eram as ações deles que sempre contavam uma história diferente. E desta vez, eu não estava interessada em palavras. Eu queria provas. Pela primeira vez na vida, não me esforcei para entrar em contato primeiro. Não mandei mensagem de bom dia. Não enviei atualizações sobre a minha vida. Não perguntei se eles precisavam de alguma coisa. Pela primeira vez, fiz com que fizessem o trabalho. E no começo, nada aconteceu. Dias se passaram, depois uma semana, depois 2. E eu pensei: lá está. Essa é a prova de que eu precisava. Se não fui eu quem me esforcei, não houve esforço algum. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter esperado. Mas, de alguma forma, ainda doía. Só na terceira semana as coisas começaram a mudar. Foi numa terça-feira qualquer que minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Aí veio uma mensagem. Mãe, oi, querida, só pensando em você. Espero que esteja bem. Uma parte de mim queria ignorar, manter distância. Mas outra parte, a parte que estava esperando por qualquer sinal de que eles realmente se importassem, hesitou. Não respondi imediatamente. Em vez disso, esperei. No dia seguinte, meu pai também mandou mensagem. Pai, sinto sua falta, garoto. Vamos jantar juntos qualquer dia desses. Fiquei olhando para a mensagem, as emoções se chocando dentro de mim. Não porque eu estivesse pronta para deixá-los voltar, mas porque, pela primeira vez, eles estavam tentando. Aceitei o jantar não porque tudo estivesse perdoado, não porque eu estivesse disposta a fingir que nada tinha acontecido, mas porque precisava ver se eles estavam falando sério. Nos encontramos em um restaurante tranquilo, só nós 3. Jake não estava lá, e isso por si só me dizia que eles estavam prestando atenção. Sentamos e, pela primeira vez em anos, meus pais me perguntaram sobre mim. Não sobre o Jake, não sobre o trabalho, não sobre se eu poderia ajudá-los com alguma coisa, só sobre mim. Eu não tinha certeza se era genuíno ou se eles estavam apenas tentando consertar o que estava quebrado. Mas, pela primeira vez, eles estavam realmente ouvindo. E isso era novo. No meio do jantar, minha mãe pigarreou. Pensamos muito no que você disse ela cuidadosamente, em como te tratamos. Tomei um gole de água, permanecendo em silêncio. Ela continuou, e percebemos que sempre presumimos que você não precisava de nós como Jake, que, por ser forte e independente, não precisávamos nos esforçar tanto. Encontrei seu olhar. E agora? Ela engoliu em seco. E agora sabemos que aquilo foi errado. Olhei para o meu pai. Ele assentiu. Nós vemos agora, Alyssa. Nós vemos. Por um momento, não soube o que dizer, porque aquelas eram as palavras pelas quais eu havia esperado a vida toda. E, no entanto, parte de mim ainda não acreditava nelas. Ainda não. Quando o jantar terminou, algo havia mudado, não de uma forma dramática, como se tudo estivesse resolvido, mas de uma forma que talvez desta vez eles realmente estivessem falando a verdade.
Eles ainda tinham um longo caminho a percorrer, mas, por uma vez, foram eles que deram os primeiros passos. E, por enquanto, isso bastava. Mas palavras ainda eram apenas palavras. E se eles realmente quisessem consertar as coisas, teriam que provar. O jantar tinha sido melhor do que eu esperava, mas eu não era ingênua. Eu sabia que uma refeição, uma conversa, não bastavam para desfazer anos de tratamento tardio. Eu não estava procurando uma solução rápida. Não estava procurando outro pedido de desculpas vazio. Se meus pais realmente quisessem mudar, eles tinham que provar. O primeiro teste de verdade veio uma semana depois. Era meu aniversário, e se a história me ensinou alguma coisa, era que aniversários na nossa família nunca foram justos. Os aniversários do Jake eram sempre um grande acontecimento: festas, presentes, reservas para jantar em qualquer restaurante chique que ele quisesse. O meu? Um cartão, talvez um telefonema, se lembrassem. Então, eu disse a mim mesma que não esperaria nada este ano. Disse a mim mesma que não me importaria. E, no entanto, quando acordei naquela manhã, ainda havia uma pequena parte de mim, a parte que ainda queria acreditar que eles poderiam mudar, que tinha esperança. E, desta vez, eles não esqueceram. Exatamente às 10 da manhã, bateram à minha porta. Franzi a testa e coloquei meu café na mesa. Eu não estava esperando ninguém. Quando abri a porta, vi meus pais parados ali, segurando um bolo. Fiquei sem fôlego. Eles nunca tinham feito aquilo antes. Feliz aniversário, querida, disse minha mãe, me oferecendo um sorriso hesitante. Pisquei para eles. Vocês se lembraram? Meu pai deu uma risadinha. Claro que sim. E, pela primeira vez, acreditei neles. Eles não simplesmente deixaram o bolo e foram embora. Eles realmente passaram o dia comigo. Não fizemos nada extravagante, apenas uma tarde tranquila na minha casa, conversando, colocando o papo em dia, comendo um bolo um pouco doce demais, mas ainda perfeito porque era meu. Não houve despedidas apressadas, nem a sensação de que eu era apenas uma obrigação. Pela primeira vez em muito tempo, senti que eles queriam estar lá. E eu não percebi o quanto precisava disso até que realmente aconteceu. Algumas semanas depois, eles provaram novamente. Eu tinha uma apresentação importante no trabalho, algo que me deixava nervoso havia semanas. Mencionei isso brevemente durante o jantar certa noite, sem pensar muito. Mas quando chegou o dia, recebi uma mensagem da minha mãe. Mãe, estou pensando em você hoje. Você vai se sair muito bem. E então uma do meu pai. Pai, conte para a gente como foi, garoto. Orgulhoso de você, aconteça o que acontecer. Fiquei olhando para o meu celular por um longo momento. Eles nunca tinham feito isso antes. Eu não estava acostumada com eles se lembrando das pequenas coisas. E, no entanto, lá estavam eles, tentando. Não era perfeito. Ainda havia momentos em que velhos hábitos voltavam. Mamãe ainda ocasionalmente inventava desculpas para Jake. Papai ainda tinha dificuldade para se expressar em mais do que algumas palavras. Mas a diferença? Eles se pegavam. Percebiam quando erravam e tentavam melhorar. E isso importava. Uma noite, alguns meses depois, minha mãe me ligou, sem motivo específico, só para conversar. E em algum momento da conversa, ela suspirou. Eu sei que vai levar um tempo, disse ela cuidadosamente, para você confiar em nós novamente. Engoli em seco. É. Uma pausa. Não vamos desistir, Alissa. Você é importante demais para nós. Senti a garganta apertar, porque pela primeira vez acreditei nela. Mas, pela primeira vez na vida, finalmente senti que eu importava. A mudança não acontece da noite para o dia. Ainda havia momentos em que me pegava esperando a outra bomba cair, que meus pais voltassem aos velhos hábitos, que se esquecessem de parar de tentar. Mas semanas se passaram, depois meses, e eles continuaram aparecendo. Não foi perfeito. Não foi fácil. Mas, pela primeira vez na vida, finalmente senti que era importante. Uma noite, eu estava sentada na varanda dos fundos, tomando chá, quando meu telefone vibrou. Era a mamãe, não um pedido de desculpas, não um pedido de culpa, apenas uma mensagem simples.
Mamãe, estou pensando em você. Como está indo a sua semana? Fiquei olhando para a tela, com uma sensação de aconchego no peito, porque aquela mensagem não existiria um ano atrás. Algumas semanas depois, tive outra surpresa. Eu estava economizando para uma viagem, umas férias sozinha, só para mim. Não tinha contado muito para minha família, principalmente porque não queria lidar com a opinião deles. Mas então, uma noite, durante o jantar, meu pai perguntou: Então, quando é a sua viagem? Pesquei. Você se lembra? Ele deu um sorriso irônico. Claro. É a Itália, né? Minha mãe assentiu. A gente estava falando sobre isso outro dia. Precisa de ajuda com alguma coisa? Com a mala? Com o planejamento? Eu os observei atentamente, esperando alguma pegadinha, mas não havia nenhuma. Eles não estavam se oferecendo porque queriam algo em troca. Estavam se oferecendo porque queriam fazer parte da minha vida. E isso era novidade. Na noite anterior ao meu voo, recebi uma mensagem do Jake. Quase não abri, mas a curiosidade venceu. Jake, a mamãe não vai falar, mas ela está pirando com você viajando sozinha. Você sabe como ela é. Revirei os olhos. Típico. Então chegou outra mensagem. Jake, você está conseguindo, né? Vivendo a vida do seu jeito. Hesitei antes de responder. Estou sim. Houve uma longa pausa antes que sua mensagem final chegasse. Jake, isso é meio foda, mana. Ao descer do avião em Roma, o peso do último ano caiu sobre mim. Eu tinha passado tanto da minha vida esperando meus pais me verem, esperando que eles me incluíssem, esperando pelo dia em que eu não me sentiria mais um pensamento secundário. Mas eu não estava mais esperando. Eu estava me escolhendo. Eu havia construído uma vida sem precisar correr atrás da aprovação deles. E, de alguma forma, fazendo isso, eles finalmente aprenderam a se mostrar para mim. Alguns dias depois da viagem, eu estava sentada em um café quando meu celular vibrou. Uma mensagem em grupo. Mamãe, acabamos de ver suas fotos mais recentes. Roma está incrível. Ligue logo. Sentimos sua falta. Sorri não porque precisasse da aprovação deles, mas porque, pela primeira vez, eles não estavam apenas dizendo as palavras. Eles falavam sério. E, pela primeira vez na minha vida, isso foi o suficiente. Você não deveria ter que implorar por amor. Você não deveria ter que lutar para ser incluído. E se as pessoas ao seu redor não enxergam o seu valor, escolha a si mesmo. Porque, às vezes, quando você para de esperar para ser visto, é quando elas finalmente percebem.